Vamos lá, pessoal. Boa noite. Obrigado pela presença de todos. É um prazer recebê-los nessa live especial. Estamos falando sobre a reforma tributária e nela vamos contar com Ângelo de Ângeles, que é um economista e mestre pela Unicamp, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, colaborador do Centro de Cidadania Fiscal, que é o órgão responsável pela concepção do imposto sobre bens e serviços proposto pela PEC 45. E também contamos com Renato Folino, que ele que é graduado em Administração Pública pela FEA-USP, FGV, com MBA em Finanças pelo IBMEC, também um profissional certificado com CFP e possui mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, tendo dedicado os últimos 15 anos no negócio de Wealth Management, ocupando posições de liderança em instituições financeiras de grande porte no mercado brasileiro, como Unibanco, Itaú, UBS, e também foi responsável pelo desenvolvimento do conceito de Wealth Planning no mercado de Private Banking no Brasil. Obrigado pela presença de Ângelo, obrigado pela presença de Renato, obrigado pela presença de todos vocês. Também estamos contando aqui com o Ricardo Vasques, nosso sócio da RGC, e Pedro, nosso sócio que cuida da área private, nosso head de private da RGC. Obrigado pela presença de todos. Pedro, se quiser se apresentar, fala um pouco rápido e depois a gente passa a palavra para os entrevistados. Eu gostaria de agradecer a presença de Folino. Folino, como o Lucas falou, ele toca a parte de Wealth na XP, tem muitos anos de mercado. Pedro travou. Problema de internet lá. Né? Então vamos lá, Ricardo. Caiu a conexão. Pronto, caiu a conexão. Pode seguir, Pedro. Agora. Tá, então, esse é o segundo evento que a gente faz direcionado para os clientes privates, é um evento exclusivo. Então, vale ressaltar que, como vocês, a ideia, de fato, é fazer um evento menor. Teremos outros. Esse é o segundo, o primeiro que nós fizemos foi com o Gustavo, que é o head do private da XP. Temos a presença também, agradecer a presença de Ângelo. Acho que é um momento muito importante, inclusive hoje o ministro Paulo Guedes apresentou a reforma da Previdência, a reforma tributária, reforma tributária que vai ter impacto nas empresas, nas vidas, nas famílias, nos investimentos. Então a ideia é o Ângelo abordar um pouco o impacto da reforma tributária nas empresas e o Renato Folino falar um pouco desse impacto, como é que vai ser o impacto, o que se esperar nos investimentos e na sucessão familiar. Agradeço muito, novamente, a participação de todos os clientes e amigos. E, por favor, Rick, pode conduzir. Ok. Grande abraço aos amigos que estão presentes. Primeira grande pergunta, Ângelo. Eu vou endereçar a primeira pergunta ao Ângelo, já que o ministro hoje, conforme tinha prometido, inclusive no bate-papo que ele fez conosco na Expert, tinha prometido que levaria ao Congresso hoje a proposta do governo da reforma tributária. Né? O texto já está circulando, o Ângelo está dizendo comigo que já tinha lido parte do texto, estava analisando, mas uma coisa que nos chamou a atenção quando a gente bateu o papo com você, Ângelo, um tempo atrás, foi que tem parte da reforma tributária que a gente não... Me desculpe aqui, né? Você sabe como live é um problema. Né? Quando é criança é cachorro. Mas na reforma tributária tem coisas que não foram divulgadas pela mídia, mas que são extremamente importantes para o país. Né? E você comentou alguns desses pontos. Antes da gente falar no resto que todo mundo já sabe, eu queria que você começasse tocando esses dois aspectos. Palavra com você. Muito obrigado. Ricardo, muito obrigado pelo convite. É uma extrema honra. É o seguinte, a primeira coisa, né, que afeta as empresas é a simplicidade. Só que esse processo ele vai se dar num período, para as empresas, em 10 anos. A reforma tributária de bens e serviços, ela aglutina vários tributos hoje em dia, que estão em vigor hoje em dia, sobre um único imposto do tipo IVA, e que o nome é IBS. Ricardo, por favor, eu gostaria de mostrar aquela primeira lâmina. Enquanto o Ricardo faz o upload da lâmina, eu vou falando algumas coisas.
O IBS, ele vai aglutinar, pela proposta da PEC 45, ele vai aglutinar 5 tributos em um só. E pela proposta da PEC 110, olha lá, vamos lá, ele vai aglutinar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tributos em um só. Se vocês conseguem ver pelo lado da PEC 45, nós temos PIS/COFINS, né, que a partir do ano que vem será a contribuição sobre bens e serviços, que foi apresentada hoje, o IPI, o ICMS e o ISS-QN, que é o Imposto sobre Serviço Municipal. O ICMS é estadual, o IPI e os demais são federais. Nós estamos falando uma arrecadação da ordem de 1 trilhão, aproximadamente, perfeito? Pela proposta da PEC 110, seriam todos esses tributos que estão aqui do lado direito, certo? Seria 1 trilhão. Isto é complementado, este modelo é complementado pelo imposto seletivo, que é um imposto monofásico, incidente sobre bens supérfluos ou nocivos à saúde, como fumo, bebidas alcoólicas, joias, perfumes, etc. O imposto seletivo não é IVA, o IBS é. A vantagem do IBS para as empresas é que ele traz uma simplicidade enorme. A arquitetura dele, a concepção dele, é com alíquota única, ou com pouquíssimas alíquotas. No caso da proposta da PEC 110, é com pouquíssimas alíquotas. No caso do IBS pela PEC 110, é alíquota única, porém federado. Ele traz uma simplicidade tão grande, certo, que libera um monte de normas, de regras, de procedimentos, de burocracias e de capital empregado nisso. E, além disso, ele também, como ele é um IVA clássico, ele libera muito capital de giro, na medida em que ele faz um ressarcimento quase que automático dos créditos acumulados, que hoje, quando são ressarcidos, eles demoram mais de 1 ano, em média. Hoje, nós temos um montante de créditos, certo? Pelas minhas estimativas, só no estado de São Paulo, nós temos algo em torno aí de uns 100 bilhões de créditos acumulados não devolvidos. Só no estado de São Paulo. Você imagina uma injeção de capital dessa na economia. Bom, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, desonera os investimentos. E completamente as exportações, ao devolver os créditos acumulados. Os investimentos são desonerados porque a alíquota, primeiro, a alíquota é única, e os créditos dos investimentos, das aquisições de bens de capital, elas são integralmente aproveitadas, certo? Os créditos são integralmente reconhecidos. Nada desse negócio de Lei Candir, que é 1,48 avos por ano. Não. É integral. E acumulou crédito, certo? O ente arrecadador, que vai ser uma agência, não vai ser diretamente os entes tributantes, vão devolver automaticamente para o contribuinte. Óbvio, fica sujeito à fiscalização. Tá certo? Agora, Ricardo, por favor, vamos colocar a outra lâmina que eu havia te pedido. Aproveitar só antes de você seguir, fazer uma pergunta, né, que é um ponto importante aí nessa história. Você falou de que será uma agência. Então, pelo que eu estou entendendo, toda aquela demora que havia, né, de distribuir os recursos que ficavam presos pelo governo nesses processos de compensação, isso some. Quer dizer que, além disso, você terá uma velocidade muito grande do fluxo financeiro e que as empresas se beneficiarão muito disso. É isso mesmo? Perfeito. Isso está na lâmina 2, que eu te pedi para mostrar agora, por favor. Ok. Eu que fui apressado aqui. Não, mas tá certo. Vejam bem. Pessoal, o IBS, ele realmente é uma transformação estrutural e uma inovação enorme do IVA. O nosso amigo Isaías Coelho chama o IBS de IVA 5.0, que é o mais moderno que existe, porque ele cria algo inédito, que é, primeiro, os fluxos de pagamento dos impostos que estão do imposto do IBS, que está aqui, nessas flechas vermelhas, tá certo? Ele não vai diretamente para os tesouros dos entes federados. Ele não vai diretamente para o Tesouro da União, nem dos estados, nem dos municípios. Ele vai para uma agência arrecadadora, que é a agência responsável pela gestão do imposto,
pela gestão da arrecadação e pela distribuição da receita arrecadada aos entes federados. Perfeito? E essa mesma agência, ela também se responsabiliza em ressarcir os créditos acumulados do IBS às empresas exportadoras, às empresas investidoras, perfeito? E também às famílias de baixa renda, que nós vamos abordar aqui ao longo da nossa exposição, que nós chamamos de IBS personalizado. São créditos que são devolvidos a famílias cadastradas, por exemplo, no Bolsa Família, perfeito? Ela recebe de volta o imposto que elas pagam nos bens que elas consomem. Mas esse assunto nós vamos abordar na parte que nós tratarmos das famílias, perfeito? Agora vamos ficar com as empresas por enquanto. Ângelo, desculpe aqui, mais uma perguntinha. Pelo que eu estou vendo aqui, eu posso estar sendo apressado, mas o que você está me mostrando, de certa forma, me empolga com uma outra questão, né? Que pelo que eu estou entendendo, haverá um destravamento também da distribuição dos fundos que hoje ficam, de certa forma, empossados nos estados, que quando estão quebrados não repassam para os municípios. Exato. Isso vai ser feito agora por ordem. Então, significa que a distribuição desses recursos tem um efeito fantástico nas economias dos municípios, Sim. que é onde a renda se gera Sim. efetivamente. Né? Exatamente. Fantástico. Isso acontece, por exemplo. Esse modelo, olha, nós estamos discutindo esse modelo há mais de 5 anos. Tá certo? Nós já o testamos com várias entidades, com vários governos. Então, qual que é a conclusão? Numa crise fiscal, certo? Minas Gerais, por exemplo, recentemente, né? Quando o Romeu Zema assumiu, ele pegou um caixa com um governo completamente quebrado. E um governo estadual devendo bilhões aos municípios mineiros. Numa crise fiscal, isso evita esse tipo de coisa, porque é assim. Primeiro, pela proposta da PEC 45, não haverá fundos, certo, de participação, que nem há hoje. Haverá um fundo de desenvolvimento, que é outra coisa que eu falo depois, perfeito? Mas o dinheiro arrecadado, todo o recurso arrecadado das empresas, eles vão compor um caixa central da Agência Tributária Nacional, tá certo? E é essa agência que vai fazer a distribuição para os municípios da receita arrecadada para os municípios, para os estados e para a União. Então, numa crise fiscal, por exemplo, certo? A União, ou mesmo os estados, eles não vão reter recursos que são dos municípios, devido a uma crise de caixa, por exemplo. Não há essa retenção. O que pode acontecer, e isso é inerente a qualquer modelo que se desenha, né? É que no ciclo econômico, tá certo? Nas recessões e durante a baixa do ciclo econômico, as receitas tributárias caem naturalmente. Perfeito? Só que essa queda, todo mundo vai ter receita, mesmo que mais baixa. Mas todo mundo vai ter receita. É um destrave enorme. Perfeito? Pois esse é um ponto que, até então, eu não sei, Renato, eu não sei se isso era algo que que vinha sendo discutido. Eu sei que você acompanha a reforma tributária um pouco mais pelo outro lado, né? Pelo lado daquilo que impacta mais as famílias, o patrimônio familiar e tal, mas, assim, de certa forma, isso, para mim, era uma novidade. Né? Não sei se você já tinha... Eu concordo com você, eu não tinha me aprofundado tanto nesse assunto, realmente, mas para mim isso aqui muda tudo, né? Na realidade, muda tudo. Essa é a questão. Comparando um pouco a gente que está no mercado financeiro já há muito tempo, essa Agência Tributária Nacional é uma clearing house, né? Ela vai acabar fazendo as compensações como se ela fosse uma grande bolsa, onde ela vai um CETIP, Selic, que ela recebe, e ela vai distribuir, ela vai pagar, e ela que vai dar garantia de que que o dinheiro existe, de que as pessoas vão receber aquilo que é devido a elas, e não que eu vou administrar o dinheiro meu e também dos meus municípios, e aí vou gastar na frente, não tenho o que pagar. Isso aqui, para mim, muda tudo. Isso aqui é uma mudança completa de paradigma e, com certeza, vai trazer um monte de benefícios para o país de uma maneira geral, eu não tenho dúvida disso. Sim. Pois voltando a esse ponto, né? Cenário de juros baixos, o ponto que o Ângelo tocou e que a gente conversou um pouquinho antes também, que é a simplificação do regime arrecadatório, que, por outro lado, traz uma maior segurança jurídica para as empresas que operam no país, né?
E esse destravamento todo, a gente pode estar frente aí a um grande fator para impulsionar o crescimento do país. Ângelo, você tinha tocado nesse ponto quando a gente conversou sobre qual é a perspectiva, ou qual pode ser o impacto da reforma tributária no PIB nos próximos anos. Sim. Eu estou me baseando... Vou interromper Desculpe, vou interromper o compartilhamento aqui. Por favor. Beleza. E Então, coloca o modo orador, Ricardo, por favor. Desculpa, Ângelo. Modo orador. Ah, tá. Modo orador. Valeu. Boa, só admitir aqui quem está faltando. Pronto. Desculpa, Ângelo. Pode seguir. Obrigado. Imagina. Eu me baseio no estudo recente do Braulio Borges. É um economista sênior da LCA. Ele fez um estudo recentemente agora, ele divulgou um estudo muito interessante. Nós já sabíamos que tinha um impacto muito positivo no PIB potencial do país, a reforma tributária. Só nós não sabíamos em quanto. E toda live, toda palestra que fazíamos, né, isso era questionado, vocês não fazem conta, tal. Só que agora nós fizemos. Então, o que acontece? Em 15 anos, segundo o Braulio, isso tem um impacto de 20 pontos percentuais no PIB potencial. Certo? Isso são os efeitos de primeira ordem, os efeitos diretos de primeira ordem com a desburocratização e com a melhoria do ambiente de negócios. Agora, como isso tem efeitos multiplicadores, os efeitos de segunda ordem chegam até um crescimento de até 33 pontos percentuais no PIB potencial. Isso em 15 anos. Tá certo? Então, ele dá um destrave enorme. Recentemente, eu assisti uma webinar também aqui de 2 economistas aqui da XP, que eu quero parabenizá-los agora, que é a Raquel Sá e Victor. Como é que é o sobrenome dele? Scarlett. Victor Starlett. Por falar nisso... Scarlett, né? Por falar nisso, amanhã tem Raquel Sá, às 9h30, né, no nosso encontro de quarta-feira, né? Para que ela é fantástica. Que bom! Eu vou assistir. Que bom! Fantástico. Né? Então, eles mostraram um gráfico sobre a taxa de juros de longo prazo, né? As reformas estruturais que foram efetuadas ao longo desses anos, né? E como que elas impactam nas taxas de juros, né? A taxa de juros estrutural, né, que é o que chamam de taxa neutra, ela vai caindo, né, ao longo do tempo. Aí vem uma reforma estrutural, a taxa de juros, ela cai mais ainda. Agora, com a tributária, hoje ela está muito baixa, tá certo? Mas ela tem esse efeito de melhorar muito o ambiente de negócios, né? Então, é esse o impacto inicial que a gente prevê, tá certo? Um PIB potencial pode crescer 20 pontos percentuais ou chegando a 33 pontos percentuais em 15 anos. Isso é um negócio maravilhoso, né? Por um lado, a gente tem esses aspectos positivos que estão sendo discutidos. Eu não estou dizendo que essa outra questão que eu vou abordar agora não seja positiva para o país, né? Mas, de um lado, esse lado da reforma do IVA traz vantagens claras para o país no longo prazo. A gente vai falar um pouquinho sobre o que as empresas ou determinados grupos empresariais têm questionado sobre a reforma tributária em função da unificação da alíquota. Eu volto a você já sobre isso, né? Mas existe um outro aspecto que está sendo discutido também de reforma tributária, que o Paulo Guedes tem falado bastante sobre desoneração da folha e da necessidade dos tributos empresariais, que também é um outro elemento importante para incentivar nisso que a gente acabou de falar, né? Juros baixos, simplificação tributária, melhoria da segurança jurídica, mas, por outro lado, e redução dos tributos para as empresas, isso também pode destravar bastante o crescimento. Mas tudo tem seu lado, tem um lado e tem outro, tem ônus e bônus, né? E eu queria, Renato, agora que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse outro aspecto um pouco fora do IVA, né? Que está fora do IVA, mas que também, segundo Paulo Guedes, tem a intenção de destravar o crescimento e melhorar a recuperação do emprego e do crescimento do PIB, que é vinculado à tributação de dividendos, né?
a expectativa, o que vem sendo discutido também do aumento do ITCMD, como é que isso está, qual é a lógica e como isso impacta, de certa forma, o planejamento patrimonial das empresas e a questão sucessória, que é um outro aspecto também que nos interessa bastante, Renato. Sem dúvida, Ricardo. Eu acho que esse é um assunto que tem sido pauta de discussões aí dentro da XP, dentro do mercado de uma maneira geral, dos escritórios de advocacia. Eu acho que todo mundo esperando que isso venha rápido. Como eu comecei a falar essa semana, a hora está chegando, né? Acho que a gente já está muito claro que esse projeto de tributação dos dividendos está cada vez mais maduro. E o próprio Paulo Guedes já tem falado isso constantemente, inclusive nessa entrevista que ele deu para a gente lá na Expert. Ele deixou claro de que não veio agora, junto com esse imposto, esse IVA, esse novo IVA que ele está criando, a junção do PIS e do COFINS, mas virá na próxima. Na próxima etapa já deve contemplar essa questão da tributação de lucros e dividendos. Então, isso é importante, porque na prática, se a gente for pensar bem, as famílias brasileiras, né, basicamente, muitas famílias brasileiras, elas se suportam na distribuição de dividendos das suas empresas para muitas vezes fazer investimentos ou até para viver, né, para pagar suas contas. Tudo. Então, de que maneira que isso vai interferir no dia a dia, e a gente imagina que isso vai interferir, vai ser uma mudança importante nessa dinâmica do dia a dia. Apesar do fato de que, quando a gente está falando basicamente desse tipo de empresa, empresas familiares ou empresas patrimoniais que geram dividendo para a família, o bolso que paga o imposto é o mesmo, né? Vamos combinar que é o mesmo empresário que paga imposto. Na pessoa física ou na jurídica, o bolso é o mesmo. Então, se realmente essa ideia do Paulo de simplesmente readequar essa tributação e não aumentar a carga tributária, no final das contas, do ponto de vista de carga tributária, a gente imagina que não vai mexer muito, que a coisa vai continuar tendo o mesmo efeito. Mas, sem dúvida nenhuma, vai liberar recursos dentro das empresas para que elas possam investir mais, seja gerando mais emprego ou investir diretamente na economia. Então, o que a gente imagina é que vem agora, provavelmente esse ano ainda, essa discussão, talvez até final do ano, até outubro, novembro, talvez essa segunda etapa da reforma tributária seja enviada para o Congresso, e aí a gente vai entender como é que tudo isso vai ser colocado. O que a gente tem falado muito, Ricardo, em relação a esse assunto, é que, de uma maneira geral, já não é muito eficiente do ponto de vista tributário você ter a poupança da família dentro das empresas, né? A poupança, o dinheiro. Porque é muito caro, do ponto de vista tributário, o investimento no mercado financeiro através da PJ, principalmente uma PJ tributada pelo presumido. A alíquota que você paga de imposto é 34%. Tão simples quanto isso, sobre a renda financeira gerada pela PJ. E essa mesma renda financeira sendo aplicada no mercado financeiro pela pessoa física, você no limite paga 15%, é menos da metade do imposto. Então, o que a gente já conversa há muito tempo é que faz sentido você distribuir isso como lucro e investir no mercado financeiro. Hoje, em função do fato de não ter a tributação. Se a gente tem essa expectativa de que essa tributação possa vir, talvez esse movimento possa ser analisado com um pouco mais de intensidade hoje nas empresas, para ver se faz sentido ter essa movimentação. Então, eu acho que tudo isso tem que ser analisado. Agora, a questão da tributação em si, a gente vai ter que entender também o que isso vai fazer com a dinâmica de fluxo de dinheiro de PJ para PF. Você pode chegar à conclusão que, na prática, pode ser mais interessante você manter o dinheiro na PJ e não distribuir para a pessoa física. Eu acho que, na verdade, essa é a intenção, é que você continue, que você não migre, né? Que você continue com o caixa na PJ. Deixar esse dinheiro na PJ até para que ela possa reinvestir, né? Utilizar essa é a questão. Mas o reinvestimento aqui, muitas vezes, eu acho que muitas vezes não, o que está na cabeça do governo é o reinvestimento na economia real, não necessariamente no mercado financeiro, você entendeu? Mas pode ser que você chegue à conclusão de que pode ser mais barato, mesmo no mercado financeiro, você investir pela PJ, e que inverte completamente a lógica que a gente tem hoje, né? Se eles conseguirem baixar a alíquota das empresas para casa de 20%, que é o que se busca, eu acho que eles não vão conseguir fazer isso no primeiro momento. Mas, de qualquer maneira, eu acho que talvez se busque isso, pode fazer sentido você manter esse caixa na PJ, mesmo que seja investido no mercado financeiro. Eu acho que um outro risco que a gente corre também... Desculpa, Ricardo, por favor.
Não, só uma pergunta ainda, só para aproveitar esse momento. Essa é uma realidade para as grandes empresas, onde você tem, são empresas estruturadas, né, empresas grandes, e que esse processo de transferência ocorre dessa forma e que faz sentido manter o capital na empresa para investir. Mas hoje nós temos uma quantidade grande de grandes fortunas que são profissionais liberais, como médicos, às vezes advogados até, né? Que vivem hoje dos dividendos, né? E que, de certa forma, isso não faz, essa mesma lógica não se aplica a eles, né? Então, haveria necessidade de... Como é que eles repensariam o seu posicionamento com essa realidade? Porque na prática... Só para contextualizar assim, o que o Ricardo trouxe aí para o público em geral também, é que na lógica do Paulo Guedes, eu deixo de pagar o imposto sobre os dividendos e deixo esse dinheiro dentro da própria empresa. Mas como o Ricardo trouxe, nessas pequenas empresas que existem, que basicamente elas saem do modelo de empresa empregado e transformam na pejotização, que são a história dos médicos e dos profissionais que têm suas PJs, esses não têm o que deixar na empresa, já que ali na verdade, o labore deles, é o salário, né? Só para contextualizar ali o que o Ricardo trouxe. Não, perfeito, Lucas, está bem colocado. É que, de uma maneira geral, assim, se a gente for olhar o que está sendo discutido em relação a isso, e isso a gente precisa esperar para ver como é que isso vai avançar, mas o que está sendo discutido é buscar qualquer tipo de pessoa jurídica, qualquer tipo de regime de tributação, não importa se é pequena, média ou grande empresa. Acho que essa é a ideia. Eu, particularmente, acho que não faz muito sentido, até porque tem números interessantes em relação a isso, de que hoje, por exemplo, só 3% das empresas brasileiras são tributadas, por exemplo, no lucro real, né? 97% das empresas são tributadas ou pelo simples ou pelo lucro presumido. E desses 3% das empresas que são tributadas no lucro real são responsáveis por 80% dos lucros das pessoas jurídicas. Então, assim, talvez se você fizesse um programa, um projeto que focasse este tipo de empresa, você provavelmente liberaria um pouco mais para que as pessoas pudessem continuar tendo esse tipo de movimento, se fosse o caso. Mas não é isso que a gente tem visto. A não ser que isso mude ao longo das discussões, mas não é isso que a gente tem visto. Os projetos de lei que estão no Congresso falando de distribuição de dividendos não diferenciam muito, pelo contrário, deixam claro de que vai servir para simples, lucro arbitrado, presumido e real. Então, assim, em tese, pega todo mundo. Tá? Então, precisa olhar um pouquinho isso. Então, na prática, isso vai acabar afetando esse tipo de empresa também. Tipo, o profissional liberal que vive da pejotização, infelizmente, vai acabar sendo afetado por esse tipo de mudança. E o que pode acontecer, que é uma coisa que acontecia, porque a gente também não pode esquecer que o Brasil também já tributou dividendos até 1995. Isso não é uma novidade, que faz muito tempo, a gente não lembra, né? Mas lá atrás tinha. E o que acontecia, na realidade, quando acontecia isso? Você acabava jogando tudo para dentro da empresa, né, como despesa. Você não tirava o dinheiro. Você usava a empresa para pagar suas contas, inclusive, né? O supermercado, o carro, o aluguel do carro, a gasolina, tudo que você podia, você jogava na empresa, porque não fazia sentido você tirar o dinheiro da empresa. Então, até festa de casamento. Até festa de casamento, é isso aí. Então, assim, o que pode acontecer é você voltar para aquela grande bagunça que era as empresas. Então, assim, você tem que ter um pouco de cuidado para entender que você pode resolver o problema de um lado e criar outros problemas. Então, eu imagino que isso também vai ser discutido em algum momento para que você não crie esses esqueletos no armário para depois ter que resolver. Porque em 96, quando acabou o dividendo, o grande propósito também era esse. Gente, vamos facilitar a vida. Você não precisa colocar tudo dentro da empresa. Eu te dou o dinheiro, você faz o que você quiser com ele. E deixa o balanço da empresa mais arrumado, deixa a coisa muito mais estruturada, entendeu? Agora, se voltar para aquela bagunça que era até 95, pode acontecer, porque é o que você falou, para aquelas pessoas que vivem do salário indireto, entre aspas, que é a pejotização, se a gente vai pagar 15% para tirar o dinheiro, ele prefere deixar na empresa e pagar tudo pela empresa. Quer dizer, não faz sentido tirar, porque é aquilo que eu falei, o bolso é o mesmo. É só uma questão contábil aí, não é uma questão empresarial de fato. Então, eu acho que a gente pode correr esse risco também. Então, acho que tudo isso precisa ser analisado nesse sentido. Então, eu acho que o que a gente consegue falar aqui é isso aqui, virar rápido, e a gente vai ter que entender como é que isso vai ser discutido ali no Congresso, que tipo de lei vai sair, que tipo de normativo vai sair dessa discussão. Então, o que a gente tem visto é mais ou menos esse cenário que eu estou colocando aqui para vocês. Em relação ao ITCMD, né, que você me falou,
Não sei se era isso que você ia Exatamente, falar, pode seguir, pode seguir. Então, em relação ao TCMD, que era o segundo assunto que você colocou aqui, eu acho que também existe uma chance, sem dúvida nenhuma, de você mexer nesse imposto. Tá? E aí eu queria fazer um link um pouco com outro imposto que está sendo discutido ali, ou que tem a intenção de ser discutido no Congresso, que é o imposto de grandes fortunas, né? Que é uma outra coisa que apareceu ali agora no final de março, começo de abril, um monte de projetos. Só para vocês terem uma ideia, só na Câmara dos Deputados tem mais de 20 projetos de lei que fazem menção à questão do imposto sobre grandes fortunas, e no Senado tem quase mais 10 projetos. Então, não é um assunto fácil, tá? O grandes fortunas de passar. Não é por acaso que ele existe há 32 anos no Brasil e nunca conseguiu ser regulamentado, porque é um assunto complexo e polêmico. Então, eu acho que ele continua com essa complexidade, com essa polêmica. Se a gente tivesse tendo essa conversa lá em dezembro, janeiro, antes da pandemia, eu ia falar para vocês, esquece esse assunto, porque isso nunca vai ser aprovado no Brasil. Hoje, eu não vou dizer para vocês, esquece esse assunto, mas eu continuo achando que a chance de aprovação desse tipo de imposto no Brasil é muito pequena. Tá? Mas por que eu falei de grandes fortunas? Porque justamente eu queria linkar um pouco o ITCMD. Eu acho que é mais fácil você aumentar a alíquota do ITCMD do que aprovar o imposto de grandes fortunas. Tá? Porque até como moeda de troca, né? Então, não vamos falar em grandes fortunas, mas a gente aumenta aqui o ITCMD para poder cobrar. Então, a gente sabe que o ITCMD é um imposto estadual, ele não é um imposto federal. No Brasil, a competência de cobrar e de administrar esse imposto é do Estado, essa competência está na nossa Constituição. Então, é o Estado que faz isso, não é a União. Ele foi adotado no Brasil no final da década de 90, começo dos anos 2000, por uma lei do Senado, né, que aprovou esse projeto. E nessa lei, entre outras coisas, estipulava que a alíquota máxima desse imposto no Brasil deveria ser de 8%. Então, os estados têm liberdade, dentro dos parâmetros que essa lei colocou, de administrar esse imposto dentro do seu território. Então, tem estados que a alíquota é 4%, tem estados que a alíquota já é 8%, tem estados que a alíquota é 5%, é 3%. Então, acho que 10 estados no Brasil hoje têm essa alíquota máxima de 8%, mas a maioria ainda não tem essa alíquota. Então, para você subir para 8%, é relativamente simples. O governo estadual ou algum parlamentar estadual da Assembleia Legislativa apresenta um projeto de lei na Assembleia, a Assembleia discute, vota, delibera, aprovou, está valendo. Não precisa de Brasília para resolver isso, tá? Do próprio estado eu resolvo. Inclusive, São Paulo é um estado que, hoje em dia, tem uma estrutura de cobrança do ICMD muito simples. É 4% de imposto sobre qualquer valor, com exceção de uma isenção que hoje é perto de R$70 mil, mais ou menos. Mas a partir daí é 4%, não importa se é doação, se é herança, é tão simples quanto isso. Agora, em abril, 2 deputados do PT mandaram para a Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei para mudar toda essa sistemática de cobrança do ICMD no estado de São Paulo. Tá? Na realidade, esse projeto de lei cria 2 tabelas, uma para herança e uma para doação, com alíquotas progressivas de 3% até 8%. Então, o que difere basicamente o herança e doação é o limite de isenção aqui embaixo. Para doação, continua sendo em torno de R$70 mil, para herança, em torno de R$200 mil, mais ou menos. Mas a partir de R$2.480 mil, mais ou menos, a alíquota já passa a ser a alíquota máxima de 8%. Então, essa é uma novidade. Oi, pois não, Ricardo. Eu só te fazer uma pergunta aqui para não perder o link. A questão é a seguinte: isso pode acontecer, mas não seria uma iniciativa federal. Então, isso seria alguma coisa que os estados teriam liberdade para decidir, né? Então, não estaria na pauta. E eu quero voltar a você depois para a gente falar sobre. Eu vou voltar lá. Ah, tá bom. Okay, eu vou voltar na pauta federal. Vou voltar. Tá. Eu só estou contextualizando aqui, mas eu vou acabar lá. Fica tranquilo, eu vou falar disso. Então, assim, no estado de São Paulo, só para a gente não prolongar muito, tem essa questão dessa lei, desse projeto de lei, que, entre outras coisas, também coloca ali a possibilidade de você tributar os recursos de previdência, que é uma coisa que em São Paulo a gente não tributa. Alguns estados hoje tentam tributar, mas São Paulo não tributa. Tá? Então, eu queria colocar isso de que, só para contextualizar, de que dentro do estado é mais fácil de você arrumar essas coisas. Mas para subir de 8%, se eu quiser falar que o imposto vai passar a ser 15%, vai passar a ser 20%, eu não consigo resolver isso dentro dos estados. Né? Eu tenho que ir para o âmbito federal. Eu preciso do Senado, que foi quem instituiu essa lei, para poder mudar a lei, para poder subir essa alíquota máxima, que hoje é 8%. Então, eu preciso de Brasília. Tá bom? Essa é uma questão pontual. Para você federalizar esse imposto, você precisa de uma mudança maior ainda, porque você precisa mudar a Constituição brasileira. Né? Porque é na Constituição que está dizendo que a competência para cobrar imposto sobre herança e doação no Brasil é do Estado, não é da União. Na realidade,
até existe uma PEC, uma proposta de emenda constitucional de 2015, do final do governo Dilma, nesse sentido. Na realidade, foi uma PEC que foi mandada para o Congresso pedindo autorização para que você pudesse, ou para mudar a Constituição, para que você pudesse autorizar a União, né, o governo federal, a cobrar também um imposto de herança e doação no Brasil. Também. Seria complementar, não seria excludente a questão do imposto estadual. Então, nós teríamos um imposto federal e um imposto estadual. Essa PEC determina que a alíquota de imposto do Brasil, de herança e doação, essa alíquota federal, não poderia ser maior do que a maior alíquota de imposto de renda existente no imposto de renda da pessoa física existente no Brasil na época da aprovação da lei, que hoje é 27,5%. Então, na prática, né, você poderia ter um imposto federal de herança e doação na casa dos 27,5%. Ao mesmo tempo que foi mandada essa PEC para o Congresso, para tentar mudar e criar o imposto federal de herança e doação, foi mandado um projeto para o Senado, com iniciativa do CONFAS, que é o Conselho de Política Fazendária, que são todos os secretários de Fazenda de todos os estados, pedindo para o Senado para aumentar aquela alíquota máxima do imposto estadual de 8% para 20%. Tá bom? Então, no limite, a gente poderia ter um imposto de herança e doação no Brasil, que hoje é 8% no máximo, de 47,5%. 27,5% federal e 20% estadual. Meu Deus do céu. Agora, sendo sincero com vocês, eu não acho que a gente tem a menor capacidade como país, não tem essa capacidade contributiva para arcar com um imposto dessa magnitude. Não acho que faz sentido. Inclusive, a gente tem a famosa curva de Laffer, né? Que é uma coisa que é um economista que estudou isso, dizendo que não adianta você aumentar imposto indefinidamente, que a sociedade não tem capacidade para pagar. Chega um momento que você a arrecadação começa a cair, mesmo você cobrando, porque assim, no limite, se você cobrar 100% de imposto, ninguém vai pagar imposto, ninguém vai trabalhar para entregar o dinheiro para o governo. Então, não adianta, você vai chegar num ponto máximo, que hoje é mais ou menos média mundial em torno de 33%, tá? Para vocês terem ideia. A partir de uma carga tributária acima disso, você deixa de arrecadar, você diminui a arrecadação, você não aumenta a arrecadação. Mas dentro dessa lógica não é algo para esse ano, então. Não. Então, é isso que eu queria colocar. Na perspectiva. Assim, okay. Então, ou seja, para que isso avance ali em Brasília, você precisa primeiro tirar da gaveta esses projetos ou ter um projeto novo para poder tramitar. E eu não vi nenhum projeto novo nesses meses todos em relação a esse aumento do ITCMD. Então, assim, eu vou querer voltar. Até porque, Ricardo, só para finalizar, desculpa, não faz muito sentido neste momento no Brasil se discutir aumento de TCMD, onde a base de cálculo desse imposto é a morte. Né? Nós estamos vivendo uma pandemia onde morre muita gente no Brasil. Eu acho que não vai ter político no Brasil, por menos inteligente que ele seja, e a gente sabe que tem muitos, que vai defender uma pandemia neste momento. Não faz o menor sentido. É um tiro no pé do ponto de vista político. Né? Você não vai lá. Vamos aumentar o TCMD, a arrecadação, porque está morrendo muita gente, vamos aproveitar para arrecadar mais. Não faz sentido. Né? Olha que da classe política eu não duvido nada, viu, Renato? Mas eu estou falando, mesmo mais devagar. Mas, enfim, o que faz sentido não seria alguma coisa para esse ano. Isso vai ter um impacto nas famílias que será significativo se isso passar no futuro. Olhando esse ano, a grande pergunta que a gente tem recebido sempre é a reforma tributária da PEC 45, né, e principalmente a reforma tributária que hoje vai tramitar no Congresso. E aí eu quero pegar a pergunta para o Ângelo, se o Renato tiver alguma coisa para contribuir nisso, seria ótimo. Né? Como ela afeta as empresas? Como ela afeta o resultado das empresas? Porque há o grande questionamento da alíquota única. Tem, por exemplo, serviço vai se prejudicar? Como é que vai ser? Devemos mudar o foco por conta disso? Empresas que vão ser mais afetadas agora, vamos olhar o desempenho delas no mercado e escolher outras empresas, mudar de foco. Ângelo, como as empresas serão afetadas? E quando serão afetadas? Porque tem uma questão temporal nisso daí que é importante entender. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar um aspecto muito interessante que também não é falado na mídia, é que a PEC 45 ela tem um mecanismo que nós chamamos de URV tributária. A mudança ela vem aos poucos, ela vem em 10 anos, de forma que haverá redistribuição de carga tributária entre os setores? Sim, haverá. Lógico, uma reforma tributária sem redistribuição de carga tributária não é reforma. E nós estamos falando tão somente agora da reforma do consumo. Nós não estamos falando da reforma do sistema tributário como um todo. E fazendo um link com a fala do Renato,
nós temos que considerar também, né, que numa reforma tributária mais ampla, o tributo direto, ele precisa, no meu entender, a ter uma preponderância em termos de arrecadação em relação aos tributos indiretos, que no Brasil é muito alto os tributos indiretos. A tributação do consumo no Brasil é uma coisa extremamente onerosa, né, o Renato, não é? Então, nós temos que, mais ou menos, alinhar... Sem dúvida, Ângelo, com certeza. Né, aos países da OCDE, que tem uma tributação menor sobre o consumo e maior sobre a renda e o patrimônio, de forma que a gente não ingresse na curva de Laffer, tá certo? Porque a sensação que eu tenho é que, para o consumo, nós já estamos na curva de Laffer. Sem dúvida. Certo? E eu posso demonstrar isso com números. Não agora, porque não é objetivo aqui dessa live, mas eu tenho estudos sobre isso. Nós já praticamente estamos na curva de Laffer há muito tempo na tributação do consumo. Apesar de arrecadar um monte, cada vez que o governo aumenta a substituição tributária, aumenta a coisa, a evasão, certo? Ela aumenta. A arrecadação hoje, cai, né, Ângelo? Essa é a questão. Não adianta. Cai. Eu tenho dados empíricos disso. Cai. O que acontece? E nós temos também hoje uma facilidade muito grande com a nota fiscal eletrônica, que ela é uma maravilha tecnológica, tá certo? Mas as administrações tributárias não estavam muito bem preparadas para fazer essa transição tecnológica. Então, a facilidade que hoje existe de emitir nota fria é uma coisa fabulosa. Antigamente, o maior problema era mercadoria sem nota, no ICM, tá certo? Hoje é o contrário. Hoje é excesso de nota fria para gerar crédito. Então, não é verdade? Só uma observação. Nós estamos chegando quase nos 10 minutos então, finais. Deixa eu falar dos setores. Então, para a questão dos setores, para a gente poder abrir para a pergunta, por favor. Tá certo. Vou falar dos setores. Eu sei que o assunto é maravilhoso, você se empolga. E é bom. O Ricardo e demais, a URV tributária, o que ela faz? A tributação dos demais impostos, né, no projeto PE45, a tributação para as empresas, vou ficar só nas empresas, não vou falar do Estado, vou falar das empresas e dos setores da economia. Ela, aos poucos, você vai diminuindo a alíquota dos demais impostos, tá certo? E vai aumentando gradativamente a alíquota do IBS para substituir os demais impostos, de forma que no período de 10 anos você faça a transição das empresas completa, certo? Do sistema velho para o sistema novo. Bom, por que foi pensado em 10 anos? Justamente para que haja uma acomodação mais tranquila de preços relativos. Porque o setor serviços, ele vai ser bem afetado, com uma carga tributária mais alta, certo? O que não pode é hoje, por exemplo, essa separação horrorosa entre serviços e mercadorias, isso não existe. Isso é uma coisa do mundo analógico, dos anos 60, 70, 80 no máximo. Certo? Isso é o mundo da lógica da década de 30. Separar serviços de mercadorias. Hoje é praticamente uma coisa só. Hoje nós temos que lidar com as plataformas, com a agregação de serviços, né, nos produtos, de design, de inteligência, de tudo. O que acontece? As empresas de serviço, aí nós temos duas características aí, agora eu vou reproduzir a fala do Bernard Api. Mas, Ângelo, aí eu queria fazer uma pergunta para você, porque na nossa bolsa nós temos boa parte das empresas, o principal setor nosso seria o setor exportador de matéria-prima, o setor exportador de commodities, que basicamente eles vendem produto em si. E também temos o outro lado, que é o setor bancário, que esses vendem serviço puro. Como é que esses dois setores... Então, o setor bancário, certo? Pelo menos por enquanto, não está sendo cogitado de ser tributado pelo IVA, pelo IBS. O setor bancário não. Agora, a exportação, nos dois projetos, PEC 45 e PEC 110, ela é totalmente desonerada, a exportação. Inclusive com a devolução de créditos em, no máximo, 60 dias. Tá certo? Agora, a corretagem, você diz? Você está se referindo à corretagem? Não, o setor bancário como um todo. O setor bancário como um todo, pelo menos por enquanto, não está na tributação. Não está. Tá certo? O que acontece? Os demais setores de serviços. Agora eu vou apresentar alguns números, baseado no estudo, certo, do meu amigo tributarista e economista Eduardo Fleury. Nessa transição de 10 anos, tá certo? A indústria de alimentos, por exemplo, que hoje ela tem muitos incentivos fiscais, tem muito crédito otorgado, tem muito incentivo fiscal, isenção, cesta básica, um monte de coisa.
ela sofre um aumento, certo? De 5,6% de variação de impostos embutidos no seu faturamento. Foi essa conta que o Eduardo fez, tá certo? Produtos químicos, né, que são bens intermediários, ela cai 2,87%. Para a indústria de máquinas e implementos agrícolas, que é uma indústria de bens de capital, certo? Isso aí cai. O custo tributário embutido no faturamento, ele cai 7,84%. Para a indústria de equipamentos elétricos, que também tem uma parte que é bens de capital e tem uma parte que não é, mas cai também em 5,37%. Para o comércio é mais difícil de apurar porque devido ao excesso de substituição tributária que as empresas acabam pagando na entrada. Mas, por exemplo, móveis e produtos de iluminação, empata. Dá uma queda pequena de 0,35%. No comércio de eletrodomésticos, tá certo? Aí há uma subida de 2,10%. Construção civil sobe 4,77%. Serviço de tecnologia de informação sobe, um setor de serviços que sobe 5,7%. Serviços de telecomunicações cai 18%. E serviços de telecomunicações, na economia digital, ele é um insumo básico, tá certo? Cai 18%. Por quê? Porque hoje as alíquotas sobre serviços de telecomunicações nos estados, elas são muito altas. Tem estado que é 35%, tem estado que é 25%, são as alíquotas mais altas, que é combustíveis, telecomunicações, tá certo? E eletricidade, de consumo de energia elétrica, são as alíquotas mais altas. Aí por aí vai, serviço de manutenção, 5% de aumento. Serviços profissionais, que são os profissionais liberais, aumento de 8%. Esse ponto, aproveitar e colocar. Perguntaram, médicos. Vamos lá. Né? Serviço então, médico e honorários de advogado. Isso. Aí nós temos dois aspectos aqui. Normalmente, os serviços profissionais, tá certo? De uma maneira geral, muitos deles estão no Simples Nacional ou no MEI, tá certo? Só que esses serviços, eles não serão... Os dois regimes serão preservados na PEC 45 e na PEC 110. Esses dois, então, ele é optativo. Ele pode continuar como MEI, que não paga na saída, certo? E pode continuar no Simples Nacional, que também paga pouco, paga menos na saída. Eu estou falando aqui daqueles que não optarem pelo Simples, tá certo? Ou não podem optar pelo Simples. Aumento de carga em 8%. Agora, veja bem, todos os serviços, eles, de uma maneira geral, eles sofrem aumento. Da ordem de 5% a 10% de aumento do imposto embutido no faturamento. Foi essa conta que o Eduardo Fleury teve a inteligência de fazer. Ao invés de pegar simplesmente a variação da alíquota, não. Ver quanto que a alíquota equivale, quanto que o imposto daquela alíquota está embutido no faturamento. Foi essa conta que ele fez, tá certo? Ângelo, deixa eu só colocar aqui o ponto que a gente tem 5 minutos para poder... Infelizmente, o tempo não é elástico, né? Se a gente pudesse estender aqui essa 1 hora, né? Para poder explorar mais esse tema, que é um tema que afeta efetivamente a vida de todo mundo, de forma direta ou de indireta, ou forma indireta. A questão aqui é a seguinte, pelo que você está falando, mesmo quem vai sofrer negativamente, no aspecto de aumento de tarifa, isso incidirá sobre o faturamento, né? Então, isso vai ser uma tarifa que vai poder ser repassada ao consumidor final, né? E se todos sofrem da mesma forma, o efeito acaba sendo ou deve ser absorvido pelo mercado. O segundo ponto é que há 1 ano, 10 anos. Né? Então, ninguém se desespere agora que esse processo é um processo de 10 anos. Os investimentos não serão afetados imediatamente, mesmo que se a gente for calcular, por exemplo, né, tentar fazer a projeção do fluxo de caixa das empresas para chegar ao valor justo, por exemplo, de uma ação agora, esse processo, de certa forma, será absorvido pelo mercado. Então, o que você está dizendo é que não há impacto que a gente diga agora, vamos sair desse setor e vamos mudar para outro. Né? Exato. Uhum. Ele é diluído no tempo, certo? E eu acho interessante uma coisa, que essa diluição dele no tempo, ela é muito boa, porque como a reforma tributária ela tem um efeito muito positivo no crescimento econômico, isso é absorvido pelo crescimento econômico. Em 10 anos, isso é tranquilamente absorvido pelo crescimento econômico. E outra, nesses 10 anos,
essa redistribuição paulatina de carga tende a equilibrar, digamos, a carga relativa, tá certo? Que nem os preços relativos com a antiga URV do Plano Real. Né? No processo hiperinflacionário, quando você faz a transição mais suave, no caso da URV, você cria uma referência, aqui nós vamos ter uma alíquota de referência, é um modelo bem inspirado no Plano Real, perfeito? Então, o que acontece? Ao longo, você vai realinhando em torno da alíquota de referência, você vai realinhando todo o setor, mas de forma paulatina, o impacto não vem. Agora, o crescimento econômico decorrente disso, certo? Mais do que compensa o aumento de carga, porque com o crescimento econômico, o setor que mais cresce é o de serviços. Na economia moderna, o setor que mais cresce é o de serviços, tá certo? E outra coisa, Ricardo, só para encerrar, que eu gostaria de ressaltar também nesse aspecto, é que os efeitos benéficos, certo, da PEC 45, agora eu vou reproduzir as palavras do Bernard, é que nos primeiros 2, 3 ou 4 anos, os efeitos benéficos eles não fazem sentir com tanto vigor. Esse vigor ele passa a ser melhor sentido a partir do 4º ou 5º ano, perfeito? Pelas nossas projeções, tá certo? Então, o que acontece? Esse recado tem que ser transmitido ao público. Nós não podemos desistir. Isso não está na mídia. E nós temos que fazer uma campanha na mídia em cima disso. Isso, certo? Não desistam, porque os efeitos benéficos a partir do 4º ou 5º ano serão muito maiores, tá certo? Do que esse início de redistribuição de carga em desfavor do setor de serviços. Agora, um outro aspecto também, agora para encerrar mesmo, certo? Se você pode também fazer compensações disso com a desoneração da folha. Perfeito? O setor de serviços ele é mais intensivo em mão de obra. Então, se você desonera a folha, você tem uma boa compensação para o setor de serviços. Tá certo? Eu encerro aqui por causa do tempo. Pois é. Renato, você tem alguma colocação, alguma complementação? Eu acho que não vai dar tempo da gente falar de outro tema que eu queria tocar aqui, mas você tem alguma pergunta ao Ângelo, alguma Ricardo, complementação? pode tocar por aí. Se quiser aproveitar para uma pergunta de alguém aqui, fica à vontade. Tá. Pedro, você tem alguma pergunta? Não. Não, então vou colocar aqui. O Galendi, Galendi Vasquez, eu chamo ele de primo, mas não é meu primo, né? José Maria Vasquez Galendi, que está aqui no nosso bate-papo. Ele disse, bom, primeiro, o Congresso tem travado ou descaracterizado grande parte dos projetos de Paulo Guedes. Rodrigo Maia tem dado declarações em desacordo até antes do projeto ser apresentado. Nesta vai ser diferente, né? Eu não sei, Renato, acho que você tem uma aproximação maior aí com Paulo Gama, com o pessoal que acompanha a política mais de perto. O que você acha? Eu acho que assim, nunca dá para desprezar o jogo político, né, gente? É óbvio, né? Todo mundo ali tem interesses também próprios em relação às suas aspirações políticas. Então, agora, também é uma coisa que a gente precisa entender que o que chega na gente não é necessariamente o que acontece ali entre 4 paredes. O que a gente percebe é que, nesse aspecto da reforma tributária, eu acho que existe um alinhamento bastante interessante ali de todo mundo, ainda que não precisa ser melhor amigo de ninguém, mas pelo menos você precisa ter essa noção de que é importante e isso é bom para o país. Eu acho que isso o Rodrigo tem, o Alcolumbre tem e o Paulo Guedes também tem. Então, assim, eu acho que em relação à reforma tributária, eu acho que tem sim um alinhamento em relação... Claro que não é tudo, sempre tem coisas que não se concorda aqui ou ali, mas eu acho que o conceito e a necessidade e a importância da reforma tributária está bem pavimentado ali, está dentro da cabeça de todos eles ali. Então, eu acho que isso vai facilitar muito essa discussão a hora que isso começar a andar para valer ali dentro, e começou hoje, né? Então, estava lá, o Alcolumbre estava lá, o Rodrigo estava lá, todo mundo ali recebendo o projeto. Eu acho que é isso que vai acontecer. Vai ter farpa para lá e para cá, como sempre, mas eu acho que no final das contas a gente vai conseguir passar uma reforma aí que seja bom para o Brasil e que seja bom para todo mundo, entendeu? Então, as pessoas entendem ali, e eles são pessoas inteligentes, acho tanto o Davi quanto o Rodrigo, de entender que isso é uma necessidade do país. E que, fazendo ajustes aqui ou ajustes ali, a linha mestra da reforma tributária vai ser respeitada e eu acho que a gente vai conseguir passar isso, sim. A que tempo, não sei se tudo de uma vez, a gente vai precisar acompanhar, mas eu não acho que isso vai ser um problema, não. Essas rusgas que a gente tem visto, eu acho que quando o assunto é reforma tributária, isso vai ser, eu não vou dizer colocado de lado, mas vai ser minimizado com certeza. Eu tenho ouvido muito essa observação de que a
a capacidade que o Brasil tem de promover ajustes fiscais daqui para frente, com base no investimento, no gasto público, é quase nenhuma. A gente já está no osso, né? E que a tábua de salvação que a gente tem para um futuro fiscal diferente, mesmo que a gente mantenha um rigor e uma responsabilidade fiscal nos próximos anos, vem da reforma tributária, tanto pelo acréscimo que ela pode, de eficiência que ela pode trazer para a economia, para o aumento do PIB, né? E todo esse trinômio que a gente falou aí, que pode impulsionar a economia para frente, mantendo aí as boas condições para que a relação dívida-PIB caia no futuro. Então, eu acho que eu ouvi o Rodrigo Maia falando isso, que era importante para o Brasil também nesse aspecto, né? Eu espero que isso não tenha sido cena, isso tenha sido realmente o que ele porque pensa. Se você for olhar, Ricardo, na prática, o que eles estavam exigindo é que o governo federal participasse dessa discussão. É isso que sempre foi a briga. E não abandonar essa discussão, muito pelo contrário. Eles não queriam que, assim, o Rodrigo e o Davi, o tempo todo pedindo para que exatamente o governo federal participasse dessa discussão. Faltava o projeto lá do governo federal. Isso foi feito hoje. Então, assim, eu acho que a partir de agora a coisa vai começar a caminhar assim, e eu acredito muito de que eles vão conseguir fazer isso da maneira mais eficiente possível. No final das contas, aqui para fechar, a última pergunta que não quer calar, né? Então, vocês acham que esse movimento da reforma tributária, esse processo todo político que vocês estão vendo ao redor desse tema, que é bom para o Brasil, impacta positivamente os investimentos? Podemos esperar coisas boas do mercado daí para frente? Ou não? Ou tem assim, alguma coisa escondida que a gente não viu aí? Não, eu acho que pelo contrário. Eu acho que você tem um ambiente de juro baixo no Brasil, o que já ajuda muito. Se você conseguir fazer essa reforma tributária, alguém colocou aqui no chat agora a questão da reforma administrativa, que também é muito importante, que em algum momento seja destravado isso e discutido. Então, você tem um ambiente assim, e esse ambiente do mundo, porque o investimento vai ter que canalizar de alguma maneira para investimentos na economia real, que é isso que faz os países andar. Então, é isso que não adianta mais a gente achar, como a gente tinha antes, né, eu chamo do nosso Walking Dead, que era o CDI, de estar ali batendo na nossa porta o tempo todo, ganhando 15%, 20% ao ano, sem fazer nada, absolutamente nada. Então, assim, era meio absurdo você pensar nisso. Hoje não. Hoje, se a gente conseguir, eu acho que a gente tem um horizonte de juro baixo no Brasil por algum tempo, né? Acho que pelo menos pelos próximos 5 ou 6 anos aí não tem a possibilidade de que isso mude, eu acho muito pouco provável. Então, se aproveitar disso para fazer essa economia começar a andar de uma maneira mais saudável e a partir daí entrar num círculo virtuoso e você poder se aproveitar disso mais na frente, você entendeu? Então, assim, eu acho que o ambiente está para isso. Claro que essa pandemia veio para segurar um pouco as coisas, talvez não vai ser na velocidade ou não vai ser tão rápido quanto a gente gostaria, mas eu acho que com certeza a gente está entrando, está num ambiente para isso. A gente vai conseguir evoluir e essa reforma tributária só vem ajudar. Ângelo, eu te ouvi um pouquinho também. Olha, podemos estar entrando num círculo. Podemos estar entrando num círculo virtuoso, graças a Deus, né? E que a gente tem que esperar que Deus seja brasileiro e ajude a gente nessa linha, né? Olha, cara, o José fantástico. Landeiro colocou uma coisa importantíssima. A guerra fiscal, por exemplo, ela gera uma enorme insegurança jurídica. Isso trava investimento. Quando eu falo investimento, é investimento produtivo das empresas. Agora, veja bem, José Landeiro, eu tenho a lhe falar uma coisa, e a todos os demais, obviamente. Eu nunca vi um ambiente tão propício, inclusive entre os governadores. Verdade. É verdade. Porque ninguém mais quer guerra fiscal. Estado nenhum, governador nenhum, secretário de fazenda nenhum mais quer guerra fiscal. Guerra fiscal é race to the bottom. E nós já chegamos ao bottom. Então, ninguém quer mais guerra fiscal. O que acontece? O próprio Concefaz, que é uma derivada do Confaz, que é uma reunião de secretários de fazenda, mas fora do Confaz. Até eles entraram com uma proposta de PEC, bem parecida com a 45, para criar um IVA, estadual e municipal. Até eles. Então, quer dizer, o ambiente nunca... Olha, isso desde 88 nunca aconteceu. Os governadores reunidos serem todos favoráveis à reforma da tributação do consumo nos modos de um IVA. Isso nunca aconteceu. Fantástico. Será que a gente está chegando ao ponto de que o país do futuro realmente será o país do presente, né? Ou no próximo presente? Assim a gente espera, né? Eu queria agradecer demais a vocês. Ô, Ricardo, só um minuto. Diga, Lu. Só um minuto.
o Ângelo fez uma colocação muito feliz quando ele trouxe a perspectiva de que daqui a 4, 5 anos os efeitos vão estar sendo sentidos. Exato. E quando ele falou isso, eu me remeti para 4, 5 anos atrás, e não na perspectiva da reforma tributária, mas na perspectiva dos juros, que também a gente falou. Se alguém dissesse que há 4, 5 anos atrás os juros hoje estariam em 2%, os juros estavam na casa de 13%, isso seria uma piada. Isso não existiria numa perspectiva de ninguém. E vai cair mais, trabalhou né? esse cenário. Vai cair mais. Deve cair mais. Então, quando a gente vê esse ambiente dos juros e a perspectiva das reformas chegando, é um caminho sem volta. Pode ser um pouco mais rápido ou um pouco mais longo, mas ele vai chegar e esse é o caminho dos investimentos. Não tem como fugir muito disso, não. O cenário está perfeito. Perfeito. Ricardo, você está no mudo. Você está no mudo, Ricardo. Você me botou no mudo, Lucas? Peraí. Só um minutinho aqui eu vou te mostrar uma coisa que o Ângelo estava falando, que era exatamente essa questão que você chamou atenção agora. Só que eu não sei o que houve. Bom, vai compartilhar a tela. Pronto, vamos lá. Está compartilhando? Tá, né? Estão vendo? Foi esse gráfico que você falou que a Raquel mostrou, né? Nós saímos de 14,25, aprovação do teto dos gastos, despenca a Selic, vamos até a aprovação da Previdência, despenca a Selic. Agora a pergunta é a seguinte, aprovou a reforma tributária, para onde vai essa Selic? Juro negativo, Japão. Pô, até assim, o Ângelo, acho que o Japão ter juro negativo, a gente até acha que é o quê? Agora, a Grécia, que há 3 anos atrás, ou há 5 anos atrás, estava quebrada, hoje tem juro negativo. Pois então, é. A Grécia hoje tem juro negativo. Então, assim, Pois é. Encerramento fantástico aqui do nosso bate-papo. Eu queria agradecer demais a vocês, a Renato, a Ângelo, pelo tempo, a todos que participaram aqui conosco. Faz tempo que eu não aprendo tanto numa única live, né? Assim, foi sensacional, cara. Eu acho que vocês trouxeram uma visão. A gente ouve tanta notícia ruim, né? E assim, vocês trouxeram uma visão muito positiva, mas não de suposições, de coisas que efetivamente estão na mesa, né? Que só falta agora a gente ter seriedade e conseguir. Quando a gente diz a gente, né? O país ter seriedade e conseguir colocar para frente, né? É isso mesmo. Exatamente, né? Isso mesmo, Ricardo. Obrigado Pedro, aí pela oportunidade. Eu queria agradecer. Fantástico. Obrigado a vocês aí. Muito obrigado, Ricardo. Parabéns pela iniciativa, viu? Muito bom. Adorei, eu aprendi demais. Aprendi muito. Agradecer aos 2 palestrantes nossos e a todos os convidados que ficaram conosco até o final. Obrigado pelo tempo, pela paciência e pela atenção que nos dedicaram. Muito obrigado, estamos juntos. Obrigado, estamos juntos. Grande abraço, Renato, gente, Ângelo. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um grande prazer. Obrigado prazer, a todos. Renato, conhecê-los. Obrigado, gente. Prazer, Ângelo. Prazer. Um abraço. Tudo de bom.